Olá, eu sou Sandra Bittencourt. Bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. A conversa hoje é com o artista Caio Daniel Gil, por conta da exposição cintilante em cartaz na Arte Plural Galeria, curadoria do artista plástico e educador Cadu, aqui no Recife, Pernambuco. Bom, Caio, obrigadíssima por aceitar o convite de papear aqui no Arte, Cultura e Mente Zen. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Sandra. Muito feliz de conversar contigo. Opa, da mesma forma. Bom, mas Caio, você é um apaixonado por paisagem, né? E faz intervenções acrescentando elementos, luzes naturais ou artificiais, contrastes inusitados, cortes. Na nova exposição, Cintilante, iremos apreciar trabalhos belíssimos e eu gostaria que você contasse pra gente como essa coleção foi se desenvolvendo, hein, Caio? Então, Sandra, ela começa na exploração da paisagem a partir do negativo. Sim. Então, eu, há 5 anos atrás, entendi que paisagens desérticas, que tem muito branco, muito claro, quando eu invertia durante o meio-dia, o momento de muita luz, todo aquele branco se transformava em preto e aquilo que era escuro, como, por exemplo, a água, se transformava num branco brilhante. Sim. E era um contraste novo. Dali, não só me interessou explorar essa paisagem, mas explorar as fronteiras da linguagem da paisagem. Então, me interessava encontrar lugares que eram estimulantes para mim, mas trazer um corte novo, um contraste novo, algo que vibrasse e, de certa forma, que causasse uma surpresa no espectador, um não lugar, ou uma paisagem nova. Maravilha. E você apresenta pra gente 20 obras e a tela que dá nome à exposição, eu queria que você explicasse. É do projeto Miragem, aquele com microlâmpadas, aquele momento que a gente está vendo aqui? Sim, sim. Ah, então exatamente. Fala pra gente porque é um arraso. Quero que você conte exatamente sobre essas microlâmpadas naquela verdidão toda. Conta pra gente, como é que foi fazer isso? Bom, eu estava andando no meio do canavial durante o período do Natal, porque o meu pai trabalha com iluminação natalina, eu estava ajudando ele, e usava aquelas microlâmpadas para iluminação decorativa. Sim. Mas andando no meio da cana, à noite, dirigindo sozinho, me veio uma visão, uma curiosidade imensa de desenhar na paisagem a partir daquele elemento. Distanciando, é claro, de qualquer perspectiva figurativa do Natal, mas evidenciando as formas da paisagem ou dialogando com obras de land art que eu já estava bastante interessado naquele período. E eu adicionei uma outra camada de significado que foi iluminar a partir da energia de um motor a etanol. Então existia a ideia da cana, produzir o combustível que iluminava a cana. E você colocar luminosidade, né, no meio, quer dizer, você ligar esses dois elementos que são meio até que é um contraponto de repente, né? A folhagem, né, com a luz elétrica, é uma coisa, se a gente pensar bem, é uma ideia genial. Gostei muito, Caio. Então, o que tu fala é inusitado, né? Colocar a luz artificial no meio do canavial. De certa maneira, aquilo que foi despertando dentro de mim foi a curiosidade de visualizar uma paisagem natural, iluminada de uma maneira que nunca foi feita antes. Então, eu levei as microlâmpadas para debaixo da água e fui iluminar florestas. Então, esse é um outro desenvolvimento, é um outro espaço. A cana-de-açúcar é uma natureza domesticada, né? Depois eu fui para uma floresta virgem, uma mata virgem. Também trouxe a luz como esse ponto de corte. E depois disso, houveram outras intervenções, uma com água, por exemplo, uma coluna d'água de 15 metros de altura no mar, que é o caminho para onde eu estou apontando agora, de buscar intervir na paisagem com elementos naturais. Então, usar o natural para intervir no natural. Isso tem me despertado curiosidade. Sim, muito bacana. Então, e conta pra gente, o que a gente vai poder apreciar na exposição? São 20 trabalhos de fotografia. Essa fotografia, ela sempre vai passar por algum nível de intervenção, seja intervenção na pós-produção, como são os negativos, seja intervenção na própria paisagem, e são impressas em
papel fotográfico 100% algodão. São imagens foscas e por isso tem uma visualidade que se aproxima da pintura. Eu acho que, na verdade, se distancia de uma visão tradicional da fotografia. Sim. E até pela dimensão que eu trabalho, pela moldura, iluminação, termina sendo uma relação de interseção entre a pintura e a fotografia, ou pelo menos um pensamento da pintura na fotografia. E vão existir 2 obras de chão, que são 2 backlights, também num estado fotografados a partir do negativo, mas numa paisagem do interior do Rio Grande do Norte, na região do Seridó. E se a gente contabilizar espaços, né, a gente vai desde o sertão do Rio Grande do Norte, no Seridó, tem a cana-de-açúcar, a floresta absoluta, o deserto, o mar e a neve também. Nos últimos 5 anos eu fui passeando por basicamente todos os elementos, né? A neve de um caminho de exploração. A neve de onde, Caio? A neve foi em Portugal, foi na Serra da Estrela em Portugal. E, bom, eu uso elementos... Eu não vou nem comentar qual é o elemento que eu uso, mas é um elemento cotidiano que ele não está exercendo sua função original. E tem uma ironia, mas também tem um diálogo com outras obras de arte que me interessam muito. Um trabalho mais minimalista, onde, enfim, pequenas intervenções fazem a obra, né? Era isso que eu queria, nessas intervenções da neve. Eu já tinha feito intervenções de larga escala, aí são 50 metros de luz, às vezes 100 metros de luz, uma coluna d'água de 20 metros, enfim. Isso eu já tinha explorado e eu quis ir para o outro extremo, que era se eu intervir um ponto na paisagem. Então, o menor elemento possível numa paisagem que já não tem muita informação, ainda assim criando uma tensão que fosse significativa. E eu acho que é um bom resultado nesse sentido também. Acredito piamente em você. Mas, Caio, essa intervenção das águas, daria para você falar um pouco sobre a realização disso? Claro. Bom, indo objetivamente, se trata de uma bomba d'água, de fato, uma bomba que é utilizada para encanamento de prédios, de grandes casas. Não montei sozinho, todos esses trabalhos tiveram ajudas de equipes para realizar, mas bom, uma estrutura foi montada de bomba d'água no mar. Essa bomba, ela foi direcionado o jato para o alto e ela está ancorada. Então, aquilo que me interessava era ter boa parte da imagem composta pelo mar, que fosse uma relação da água na água, mas tentando, de certa maneira, capturar a dimensão, a grandiosidade do mar. Para poder o horizonte do mar ficar alto, eu tive que ficar muito distante da praia e muito alto também. Então usei uma lente 600mm, usei um andaime. Esse jato d'água, ele chegava entre 15 e 20 metros, ali nos últimos 5 metros ele já se espalhava. E o objetivo era justamente tocar um pouco nessa grandiosidade. E outra coisa, reduzir os elementos ao máximo. Então, eu estava trabalhando com a água do mar como fundo da imagem, o corte vinha do jato, da coluna d'água. Eu esperei um momento onde estava chovendo, porque eu não queria informação no céu, eu queria que se misturasse o jato com o céu e de certa maneira, que a chuva adicionasse mais uma camada na imagem. E isso aconteceu. Então, de fato, é a água na água na água. Muito bom. Agora, teria-se um momento mais arriscado que você tenha realizado nessa trajetória até aqui para detectar o resultado que você realmente queria? Olha, todos os trabalhos eles são muito braçais, na verdade. Então, é uma fotografia, mas para que ela exista, tem suor envolvido, tem força, tem estruturas, né? Uhum. Eu gosto muito de usar a tecnologia, o conhecimento, as ferramentas humanas que tem um fim utilitário para um fim artístico. Jogar as possibilidades para esse lugar da curiosidade, do desejo, enfim, da construção da imagem, da beleza, isso me interessa. E todas elas têm algum grau de risco associado, mas há uma série, por exemplo, que eu fiz de um avião de porta aberta, e eu tô em pé em cima da asa do avião, porque o que me interessava era aquela série de negativos, mas do alto. E quando eu faço do alto, eu percebo que, não tendo o céu, era um deserto do alto, né? Então existia areia, água e lama. Esses 3 elementos, eles variam de um amarelo até um laranja. Quando eu inverti a imagem, além da inversão de luz e sombra, eu tinha inversão de cor, ia para cor complementar, e a cor complementar eram tons de azul. Então eu tenho uma outra paisagem que ela, enfim, pode tocar numa geleira, embora, na verdade, é um deserto de areia, é quente. Genial, cara. Muito bom. E essas imagens eu fiz de fato de um avião de porta aberta. Eu tinha ali 20 anos de idade quando eu fiz. Eu fiz um trekking, eu cruzei os Lençóis Maranhenses a pé, que foi a região onde eu fotografei, e depois fiz o passeio, fretei o avião
consegui vender antes de realizar as imagens para amigos e, bom, com esse dinheiro realizei o trabalho. Mas, muito bacana. Bom, os outros caminhos, talvez o perigo esteja justamente na relação com a paisagem, que nem sempre é uma paisagem pública. Então, eu fui em florestas que depois de realizar a intervenção, chegava o dono da propriedade, questionava aquilo, enfim. E é muito estranho explicar que é um trabalho de arte quando você tem pessoas, às vezes 3, 4 pessoas envolvidas realizando, enfim, luzes, né? Enfim, geradores, é uma coisa inusitada. Então, gerava tensões até que o outro compreendesse o que eu estava fazendo. E nem sempre eu conseguia pedir autorização com antecedência. Algumas vezes sim, outras vezes simplesmente fui lá, realizei e no máximo pedi desculpa. Mas levei o resultado, né? Tem que ter coragem também, né, Caio? É uma série de elementos, até psicológicos, para encarar, né? Tem. Não é? Tem que ter coragem e eu acho que uma coisa interessante é trabalhar com pessoas, por exemplo, eletricistas, marinheiros, gente que não está associada ao universo de arte, mas explicar para eles aquilo que está sendo buscado e envolver todo mundo na pesquisa. Então, a ponto das pessoas vibrarem juntas e entenderem o que está sendo construído. Eu acho que isso é muito legal. Muito. Trazer o pensamento da arte com rigor para pessoas que não estão acostumadas, mas que facilmente entendem e se interessam quando começa, né? É muito generoso até. Muito. Uma riqueza de elementos, uma riqueza. E olha, nos últimos dias, a gente está montando aqui a exposição, os comentários mais entusiasmados vieram dos montadores da exposição e das pessoas que estavam fazendo a faxina da galeria hoje. Os trabalhadores da galeria estavam muito empolgados. Isso eu adoro, porque a pesquisa ela é visual por excelência, por essência, na verdade. Eu quero construir novas imagens e, bom, sendo visual, me parece ser mais democrático, uma vez que aquela visualidade, enfim, ela está colocada, está na superfície. Então, se você observa e te interessa, maravilha. O discurso, ele vem de fato depois. Eu senti isso no resultado e é algo que me alegra. Entender que, apesar de ter um diálogo com a arte contemporânea, com, enfim, outros movimentos, artistas que me inspiram, mas não deixa de se conectar com um grande público. O artista plástico e educador, o Cadu, ele nos fala no texto curatorial a respeito do peregrino, que é sobretudo aquele que persegue uma transformação íntima e tem por objetivo máximo renascer pela caminhada. E aí ele coloca cenários iniciáticos, e eu me lembrei disso porque você falou de uma série de locais, né, inusitados e contrapostos, e eu achei muito interessante porque ele acrescenta: estamos falando da tentativa de se encontrar e se perder pela paisagem. Isso rola muito com você, Caio? Olha, Sandra, eu tenho sido um inquieto, no mínimo, porque nos últimos 3 anos eu tenho viajado demais, tenho um trabalho para além da arte, da fotografia, com uma startup de equipamentos audiovisuais compartilhados. A Loki, né? Loki, exatamente. E surgiu aqui em Recife, conectando quem tinha câmeras, lentes, drones com profissionais. Foi para João Pessoa, depois para o Porto. E eu sempre puxei o barco. Então, sempre fui nas viagens para fechar as parcerias, levar mensagem, conectar, fazer acontecer. Isso termina te colocando sempre em movimento, com todas as benesses e também os desafios, né? De estar em constante movimento. Antes disso, havia já o interesse de explorar novas paisagens. Então, antes da empresa, fiz o trekking, essa caminhada a pé de 5 dias, muitas viagens pelo interior do Rio Grande do Norte, ali pelo Seridó, porque também era uma paisagem familiar, então me interessava me apropriar dela, descobrir ela, sentir, enfim, os terrenos, o calor, a paisagem, criar uma intimidade. Isso me acompanha, talvez até por uma questão familiar, porque o meu avô veio da Turquia, então também é um peregrino, família do sertão do Rio Grande do Norte, sempre estava em viagem. Meus pais também, meu pai viveu fora do país um bom tempo, minha mãe sempre está viajando e eu tomei gosto por estar em movimento. Continuo estando. Maravilha. Bom, mas você já disse que a fotografia que te interessa é a da estranheza. A sua ambição é ver o que não foi visto sem inventar nada. Aí termina. Recorro, portanto, à intervenção entre a estrutura da realidade e a câmera. Isso sintetiza bem o teu pensamento sobre fotografia, não é, Caio?
Exatamente. O meu pensamento, ele é muito fotográfico, no sentido de que ele é tecnicamente fotográfico. Me interessa o rigor da fotografia, compreender bem os planos, a relação de lente, câmera, luz. Mas, além de uma fotografia em si, um pensamento fotográfico, eu diria até tradicional, assim, apesar das imagens fugirem muito de um lugar comum, o pensamento fotográfico, ele é de um rigor formal. E esse rigor formal, quando eu falo que não basta, é porque, ok, ali é a base, é de onde eu começo. Então, quero que a imagem esteja correta, quero que ela funcione como fotografia. Mas, dessa estrutura, desse pontapé, tem que ter um caminho de exploração, tem que ter um corte, tem que algo que vibre e que surpreenda. Porque eu penso que não só como um interesse, mas como uma função, um desafio do artista, em geral, é explorar o novo, né? Explorar o novo. E sempre diante do novo vai haver estranheza, é difícil que não. Até que você se entender na imagem, vai haver confusão de escala, vai haver confusão de formas, enfim. Agora, como ter o estranhamento associado ao encantamento? Mesmo que você não compreenda como de imediato que aquilo arrebate ou que impacte. É claro que não vai ser para todo mundo, mas ao menos para mim, espero que isso seja verdadeiro. E eu acho que aconteceu. Das imagens que eu trouxe para cá, todas elas, em algum momento, me capturaram também. Sim, em algum momento eu me surpreendi durante o processo e entendi que aquilo tinha força. E não é rápido, né? Na verdade, são 5 anos de trajetória, de construção, até ter esse conjunto todo de imagens, muitas pesquisas diferentes, e eu acho que elas funcionam individualmente, mas também contam uma história em conjunto. E ela não é uma história radicalmente pensada a priori. Eu não coloquei todos os limites quando iniciei a fotografar, mas hoje eu percebo que são zonas de pesquisa que têm convergência. Então, bom, é o que me interessa. Quando há uma trajetória iniciada, eu acho importante olhar para trás e entender onde é possível aprofundar, e isso termina te colocando dentro de uma área, enfim, delimita um espaço de pesquisa, né? E tem muito a ser feito. Eu vejo que essa exposição celebra uma construção intensa de fotografia dos últimos anos e também condições possíveis de se fazer isso acontecer, que vem muito de um apoio familiar. As estruturas de luz que eu usei vêm muito da empresa do meu pai também. O interesse pela fotografia, pela arte, esse diálogo com a arte, com museus, vem da minha mãe, que é artista plástica, que me apresentou grandes professores e trabalhos. Bom, isso tudo é uma celebração, mas também é um pontapé, eu acho, porque uma vez que está tudo colocado, me insiro como artista no circuito profissional agora, dentro de uma galeria, quero dialogar com curadores, com outros artistas e também dar continuidade a essa pesquisa, a exploração, que tem cada vez mais estacas claras, pontos de partilha claros, mas caminhos, enfim, de desenvolvimento que eu sinto, porque há muito desejo de fotografar, da minha parte, de construir imagem. Então, se a curiosidade está muito latente, se o desejo está muito forte, quer dizer que tem trabalhos por vir. Agora, vamos a umas rapidinhas, Caio? Vamos nessa. Bom, o que te inspira a fotografar? Descobrir novas imagens. Quais equipamentos você utiliza? Hoje eu utilizo especificamente uma câmera 5DSLR da Canon, lente 24-70, 50-200, e eventualmente busco outras da rede de compartilhamento da Lock, como foi essa 600mm do último trabalho. Como você trabalha com iluminação? Hoje eu tenho colocado ela explicitamente na paisagem, dentro da água, em cima do canavial, na floresta, mas associado a isso, iluminação natural, né? Mas eu acho que novos caminhos estão se desenhando. Provavelmente umas próximas séries vão contar com a iluminação indireta da paisagem. Acho que isso está chegando o momento também. Com relação a softwares de edição? Uso Lightroom e Photoshop e uso até onde for preciso. Tem imagens que tem pouquíssima intervenção, tem outras que tem mais intervenção. Acredito que o importante é chegar no resultado que eu esteja satisfeito. Não tenho muitas crises com isso, não. E as técnicas que você usa para garantir aquela exposição adequada? Bom, as intervenções que eu fiz com luz na paisagem tem um horário específico para acontecer. É no final do dia, onde a paisagem está sendo iluminada ainda por a luz do sol, mas a luz artificial brilha. Então, esse é o momento onde eu fotografo, e aí tem imagens que eu uso múltiplas exposições e depois crio um arquivo único, onde tem muita informação para trabalhar. Uso bastante tripé para poder trabalhar com baixa velocidade. Usei recentemente filtro ND para conseguir fotografar com baixa velocidade de dia, naquele momento de chuva que eu te falei da coluna d'água. Essas têm sido as técnicas, mas eu não tenho recorrido tanto, a uma fotografia dinâmica, talvez. O que
Cartier-Bresson falava do momento decisivo, né? De você estar na rua e pá. E geralmente são fotografias muito lentas. Eu posso usar alta velocidade, baixa velocidade, mas o processo de fotografar pode demandar dias. Eu monto a paisagem, deixo a câmera lá, faço muitos arquivos. Tem dias que eu levo aquilo para o computador e já começo a tratar enquanto fotografo. É quase uma construção de estúdio, né? Mas é um estúdio de natureza. E qual o papel da narrativa na sua fotografia? Eu acredito que hoje eu prefiro falar menos. Eu prefiro falar menos. Tem um trabalho que eu gosto muito, como o de Cristo e Jeanne Claude, que fazem grandes intervenções na paisagem. São trabalhos que você pode dissertar horas, mas eles falam pouco. Não é que eu acredito que todo o trabalho meu tem que falar pouco, mas nesse momento de construção, talvez eu não tenha ainda clareza absoluta ou não tenha a intenção de colocar narrativas associadas. O que eu gosto de explicitar é a imagem em si. Então, alguns pontos de intervenção eu não escondo, eu mostro aquilo que eu fiz. E sinto que a narrativa ela vem de uma interseção entre as séries. Então, se você observa cada conjunto de série, ok, aqui é uma coerência. Mas é muito mais uma coerência visual, uma busca visual do que em palavras, se eu puder colocar assim. Bom, e teria assim, algum projeto do qual você se orgulha? Em outro momento, eu tinha muita alegria pelo Azeviche, que foi o primeiro de negativo que eu fiz, porque... é muito bacana. Essa é a minha segunda exposição. A primeira exposição, eu explorei uma paisagem do Seridó, explorei um caminho na Itália, que eram as duas referências familiares, par de mãe e de pai, e um terceiro caminho, que era o Azeviche, essas fotografias em negativo, até então todas preto e branco, e eu gostava demais do Azeviche porque sentia que era uma pesquisa de imagem realmente nova. Então, me dava a sensação de que eu estava contribuindo para a fotografia. Hoje, eu gosto do todo. Assim, não tenho uma série especial, acho que todas envolveram muita dedicação e coragem e gosto de ter caminhos abertos. E sinto que no futuro ainda vou explorar, talvez ainda vou abrir mais caminhos, mas talvez inicie um processo de maturidade onde alguns desses eu vou me dedicar mais tempo. Nesse momento, eu sinto que o conjunto da obra me satisfaz. Sempre foi a fotografia, Caio? Sempre. Desde os meus 12 anos de idade, quando eu ganhei a primeira câmera que poderia mexer em obturador, diafragma, ISO, sempre foi a fotografia. Me interessa muito me relacionar com outras artes. Então, ver exposições de pintura, entender sobre desenho, entender sobre cor, cinematografia, compreender isso e me alimentar disso me interessa. Agora, a produção é bem restrita à fotografia. Então. E que conselho você daria para o pessoal que deseja entrar nesse setor? O que você falaria? Eu diria para, no primeiro momento, brincar muito com a fotografia. Então, eu falo que aos 12 anos eu iniciei uma conexão com a fotografia por conta de um equipamento que eu ganhei. E por anos eu brinquei com a fotografia. De fato, tem muitas técnicas. Muitas, né? Então, você mexe nas 3 variáveis e ali abre uma infinidade de possibilidades. Dessa relação leve, eu aprendi bastante e mantive aceso o desejo de experimentar. Hoje, eu continuo tendo a relação muito alimentada pelo desejo, pela alegria de construir aquela imagem. Geralmente, quando eu termino e eu percebo que chegamos no bom resultado, enfim, aquilo me enche de vontade de viver e pronto, parte desse lugar, tem partido desse lugar, de um lugar de... Então, eu diria para começar experimentando muito e tentar se manter fiel à curiosidade, porque, pelo menos para mim, ela é o guia. Muito bom. E você quer convidar, então, as pessoas para a tua exposição? Por favor. Não só o Caio de agora, né? Tô com 25 anos de idade, mas tem trabalhos a partir dos 19. Então, todos esses caras ali que passaram por, enfim, muitos momentos intensos de construção, acho que, de certa forma, todos eles, que sou eu, né? Estão convidando e estão felizes com esse momento de realização. É, de fato, uma grande dedicação para chegar no resultado, e eu acho que é um resultado bonito, novo e que vale a pena de se ver. Então, a partir de quinta-feira até o dia 20 de setembro vai estar aberto na Galeria Arte Plural, na Rua da Moeda, a exposição cintilante minha, e espero demais que haja visitação, que haja comentários e, enfim, críticas, todas elas possíveis, que a gente possa se encontrar aqui também. Vou estar frequentando com frequência esse espaço. Caio Daniel Gil, adorei o papo, parabéns pela tua obra, belíssima, de muita criatividade, inteligente, generosa, sucesso, e a gente se vê. Obrigado, Sandra, e muito feliz dessa conversa também, me fazer pensar sobre tanta coisa importante. Convido todo mundo a vir
Agradecer também a Arte Plural por abrir esse espaço, uma galeria que fez parte da minha trajetória. Vim muito aqui com minha mãe e agora estou tendo a honra de ocupar o espaço que foi ocupado por grandes mestres da arte brasileira pernambucana. Beijo, Caio. Beijo, Sandra. Obrigado. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos. Até!